Para que serve a análise dimensional? Bom, serve para várias coisas. Serve para você descobrir uma unidade de uma constante. Serve para você ver se o que você está trabalhando ali, a fórmula que você lembrou, está correta. Você vai analisar as dimensões dessa fórmula. Serve também para você responder questões de análise dimensional. Tá? Mas principalmente, eu uso muito quando eu não estou com certeza de uma fórmula, eu analiso essa fórmula dimensionalmente falando, com as dimensões de cada variável dessa fórmula, para confirmar se a fórmula que eu estou usando ali naquela questão está correta. E às vezes, a gente pode até deduzir uma fórmula a partir da questão, da constante que é dada na questão. É possível. Mas vamos entender primeiro, né, o que é cada unidade. Vocês viram a Laika passando aqui no fundo, aqui, ó. Tá indo para o sofá. Ela é proibida de ficar no sofá. Só que quando eu estou dando aula, ela é safada, ela vai para o sofá. A hora que eu levanto da cadeira, ela pula e finge que não estava no sofá. Né? Difícil, gente, difícil. Vamos lá. O que a gente tem que saber para trabalhar dimensionalmente na física? E é obrigatório saber isso aí. São as dimensões básicas, as unidades de medida básicas do sistema internacional, tá? Quais são elas? São as unidades básicas, e a gente tem outras unidades derivadas, tá? As básicas é obrigatório, ó. Unidades básicas do SI. Sistema Internacional de Pesos e Medidas, né? Então, a gente tem aqui, começamos com tempo e espaço, né? Tempo, unidade básica, não é hora, não é minuto, é segundo. Símbolo é S. Espaço, comprimento, altura, largura. Então, vamos colocar aqui comprimento, que é o mais básico, assim. É em metro. M, né? Massa, unidade básica de massa é o quilograma. kg. Temperatura, tentando lembrar aqui. Temperatura. Fatalmente vai faltar um deles, vocês vão ver. Temperatura é em Kelvin. Kelvin se escreve com letra minúscula, tá? E a unidade é K maiúsculo. Kelvin. Energia. Energia básica ou derivada? Deixa eu pensar. É derivada. Tá? Corrente. Corrente é a unidade básica. Corrente. Corrente elétrica, tá? Corrente. Corrente é em ampere. Também escrito com A minúsculo, que é nome de alguém, a gente escreve minúsculo quando for unidade. A. E, faltando uma, luminosidade. Candela. Ninguém usa isso aqui mais, a gente usa mais lumens. Então, existe uma tendência, ao meu ver, de mudar a candela para lumens futuramente, tá? Não sei se eu esqueci alguma. Acho que não. Essas são as unidades básicas. E existem unidades derivadas disso. Trabalho não, porque trabalho é energia. Quantidade de matéria. Boa, alguém lembrou aí, ó. Obrigado. Quantidade de matéria. Muito obrigado. Estava faltando uma, sabia. Quantidade de matéria é mol. Mol. Não, o símbolo é mol. Pressão não, trabalho não, vocês vão entender por quê. Tá? Essas são as unidades básicas. Unidades derivadas, por exemplo, velocidade
é uma unidade derivada, né? Porque velocidade é metros por segundo. Distância por tempo, metros por segundo. Então, aqui a gente vai colocar algumas unidades derivadas. Por exemplo, velocidade. Velocidade é a distância percorrida, ou seja, o comprimento, né, dividido pelo tempo. Então, é metros por segundo. Metros por segundo. Tá vendo? Ela vem de duas unidades básicas. Área. Área é uma unidade derivada, metro quadrado. Volume também é uma unidade derivada, metro cúbico. Aceleração é uma unidade derivada. Aceleração é uma unidade derivada, metros por segundo ao quadrado. E assim por diante, né? Força já é uma unidade derivada de outra, da aceleração, né? E assim por diante. Pô, vamos pensando aí, ó. Energia. Energia também é uma unidade derivada, que é joule. Aí falando, pressão. Pressão é força sobre área. Também é derivado, né? DDP. DDP é volt. Ela é derivada, porque volt é joule por coulomb, né? Então, é energia por carga, que são unidades derivadas. O que eu tenho que saber? Bom, basicamente, o mais importante é isso aqui. Isso aqui é o mais importante, porque a partir disso, você descobre a unidade de qualquer coisa, qualquer fórmula, qualquer coisa que você quiser, sabendo as unidades básicas. Então, aqui a gente vai colocar uma reticência assim, ó, porque tem muito mais coisa. Vamos pegar uma fórmulazinha, escolha uma fórmula aí para mim, qualquer, para vocês entenderem o que eu estou falando. Alguém escolhe aí. O primeiro que mandar no chat, eu vou analisar essa equação. De potência, tá bom. Vamos lá. Você escolheu uma que eu vou ter que mostrar duas coisas, mas vamos lá. Força magnética também podemos. Olha só, potência. Potência é energia por tempo. Só que energia pode ser energia térmica, pode ser energia elétrica, pode ser energia mecânica. Então, vamos pensar que isso aqui é energia mecânica, né? Ou seja, é trabalho dividido pelo tempo. Ok? Culpa do Alexandre. E qual que é a fórmula de trabalho? Quem lembra aí? Trabalho, uma das fórmulas, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ok? Bom, é difícil. Força, eu vou fazer aqui ó, do canto, porque força é legal só de mostrar uma coisa. Força é massa vezes aceleração. Tá bom. A massa, a gente viu, vou colocar sempre entre colchete, assim, tá? A massa em quilograma, para vocês não confundirem. E a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Quando a gente estiver falando das unidades, eu vou colocar colchete. Então, a força, ela pode ser vista como quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da força. Só que, como eu já disse para vocês 1 milhão de vezes, físico é preguiçoso. A gente fala, para resumir isso tudo, ficaria muito chato, né? Um corpo está sujeito a uma força de 20 kg por metro vezes metro por segundo ao quadrado.
quando recebe outra força de 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Não. Então, 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, nós convencionamos a chamar de um Isaac, né? 1 Newton. Então, 1 Newton equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a força ela é medida em newtons. Lembra? Quando for unidade, vou colocar entre colchetes. O deslocamento é medido em metros. E o cosseno de um ângulo? Gente, qual que é a unidade de um cosseno de um ângulo? Qual que é a unidade do seno, do cosseno, da tangente? Não tem. Por que que não tem? Porque é adimensional. Isso, mas por que que ele não, por que que ele é adimensional? Cortou aí a hora que você pôs o cateto pulso sobre o negócio, cortou os metros, Isso mesmo, as unidades boa. medidas, tá? Ó. Vamos pegar aquele triângulo mais básico de todos, que é o triângulo pitagórico, o triângulo 3, 4 e 5. O que que seria o cosseno desse ângulo alfa? Cosseno do ângulo alfa seria 4 metros dividido por 5 metros. Porra, estou dividindo metro por metro. Não sobra nada. Então, o cosseno é uma grandeza que a gente chama de adimensional. O que que seria o seno do ângulo alfa? Mesma coisa. O seno do ângulo alfa é 3 metros dividido por 5 metros, que é igual a 0,6, porque eu corto metro com metro. Então, seno, cosseno, o próprio ângulo, eles são grandezas adimensionais. Então, você não analisa a dimensão dele, você não coloca ali adimensional. Não tem dimensão. Então, quer dizer que a unidade de trabalho é newtons vezes metro. Como físico é preguiçoso, 1 newton vezes metro a gente chama de 1 joule. Ou seja, agora deixa eu fechar aqui, ó. A potência, então, é o trabalho, que é medida em joule, dividido pelo tempo, que é medida em segundo. Então, potência é joule por segundo. Como o físico é preguiçoso, 1 joule por segundo equivale a 1 watt. 1 watt. Puta merda, Abud, isso é difícil demais. Gente, no começo é difícil, com certeza. Com o tempo, você vai pegando o jeito. Você vai pegando o jeito disso aí. Beleza? Aí vamos ver aqui, ó. Pedir alguma dúvida? Ficou alguma coisa confusa, gente, aí que eu estava explicando? Por favor, perguntem. Porque isso aqui não é simples, não. E tem questão disso também, tá? No Enem, vestibular, concurso, tem sempre. Vamos pegar aí a força magnética. Nossa, meu ombro agora deu um estalado. Vamos lá, vamos analisar as dimensões contidas na fazenda boi, quer, vaca, sem teta. Como que isso, campo magnético vezes carga, vezes velocidade, vezes o seno do ângulo, vai gerar Newton? Como assim? Bom, primeira coisa. Seno é adimensional. Velocidade, vamos colocar aqui em metro por segundo. Carga
é Coulomb. Isso a gente já sabe. Mas campo magnético é Tesla. Tesla significa o quê, né? Porque Tesla não é uma grandeza básica. Tesla significa o quê? Então, para analisar a força magnética, nós vamos ter que analisar alguma equação de campo magnético. Bom, campo magnético é μ0 vezes I, vamos pegar do fio, tá? Dividido por 2πd, que é a distância ao fio. Ok. Aí, gente, olha só. Todas as constantes que vocês forem utilizar durante uma prova, elas estarão na prova. Tem provas que traz tudo numa folha só, tem provas que trazem em folhas separadas, tá? Ou mesmo na questão. Então, eu vou mandar para vocês aqui o meu formulário. Só um segundo. Aqui, ó. Vou mandar o formulário geral, tá? Da física, para vocês no grupo, para vocês darem uma olhada, e eu vou mostrar aqui também. Tem muito tempo que eu fiz esse formulário, tá? Então, eu usava algumas notações diferentes do que eu uso hoje, por isso que ele tá, porque o material que eu usava era diferente. Mas esse formulário, ele contém todas as fórmulas de física do segundo grau. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz ele quando a gente tinha um pré-vestibular popular em Divinópolis e tal. Aí, por exemplo, tá vendo que a velocidade média eu usava ΔX em vez de ΔD ou ΔS, porque era o que vinha ali no material nosso do pré-pop. Movimento MRUV, aí tem aqui MCU, movimento circular uniforme, acoplamento de polias, segunda lei de Newton, tem tudo aqui, ó, tudo. Lá no final, inclusive eu coloquei meu nome aqui várias vezes para dificultar o povo que copia, compartilha e não dá a fonte. Pode compartilhar à vontade, gente, mas cita a fonte, né? Cita quem teve trabalho de fazer isso, ó. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Unidades derivadas, tá tudo aqui, ó. Vendo? Coloquei aqui tudo para vocês. E as constantes físicas? Olha só, a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Né? Eu quero saber, o Tesla é igual a quê, né? Vamos ver. O que é 1 Tesla? Campo magnético é Tesla. Né? Beleza, mas Tesla é igual a quê? Se eu colocar de cá, vamos colocar só as unidades, tá? Do lado de cá. Diga, Gisela. Acho que eu não estou compartilhando de novo a tela certa, não. Eu estava na outra ali, né? Obrigado. Ó, agora tá, né? Isso é o μ0 vezes o I. O I, galera, o I é ampere. Ampere é Coulomb por segundo. E dividido por D, que é metro. Abud, por que você não colocou o 2π aí? Né? Por que você não colocou o 2π? Bom, eu não coloquei o 2π porque 2π é adimensional. 2π é um número. Números que vêm nas fórmulas, eles não têm dimensão. Então, você não adiciona na sua análise dimensional. Aí fica, ó, o Tesla, né, ele é igual a quê? O que é um Tesla?
Aqui vou cortar, né? Eu não poderia ter feito a partir dessa fórmula, não. Mas tá bom. Vacilei, gente, porque aqui vai cortar, ó, Tesla com Tesla. Né? Ampere é coulomb por segundo e tal, aí não vai dar para analisar. Foi mal. Vamos colocar aqui, tá? E força em newtons. Isso aqui é só para... Foi mal. Aqui eu fiz a mais do que... Fiz uma coisa que não vai ajudar em nada, porque eu vou cortar Tesla com Tesla, vai sobrar o quê? Nada, não vai dar para analisar. Tesla é igual a quê? Sei lá. Né? Vamos colocar aqui, ó. Newton. Aí eu vou analisar o que é Tesla a partir dessa fórmula, tá? Para mostrar para vocês. Aí dá. Newton. Newton a gente viu, então vou colocar força. Newton a gente viu que é quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Isso é Newton. Campo magnético é Tesla, mas eu não sei o que é Tesla. Então vamos descobrir o Tesla é igual a quê? A partir disso tudo aqui. Vezes carga. Carga é Coulomb. Vezes a velocidade, que é metro por segundo. Lembrando que isso aqui é adimensional e tal, então não mexo. Agora, gente, eu coloquei entre colchetes só para vocês verem que eu estou substituindo na ordem. Força, campo, carga, velocidade. Agora, quando você quiser descobrir, por exemplo, igual eu quero descobrir o que é o Tesla, eu vou deixar ele sozinho do lado direito. Lógico, seguindo todas as regras da matemática, da álgebra. Por exemplo, eu estou multiplicando do lado esquerdo por metro. E do lado direito também por metro. Agora está vendo, né? Estava aqui de novo a mensagem de chat. Ó, metro e metro. Tem segundo vezes segundo aqui do lado esquerdo, então eu vou cortar um quadrado com um segundo de cá. O que sobrou até o momento? Está sobrando quilograma dividido por segundo igual ao Tesla vezes Coulomb. Se eu quero descobrir o Tesla é igual a quê, eu tenho que isolar ele. Então, eu vou passar isso aqui, ó. O Tesla, ele é igual a quilograma dividido por Coulomb vezes segundo. Essa é a unidade do campo magnético. Então, o campo magnético que é chamado de Tesla, na verdade, equivale, né? 1 Tesla equivale a 1 quilograma dividido por Coulomb segundo. Olha que esquisita essa unidade. Essa é a unidade de campo magnético. Dá para você descobrir a unidade de qualquer coisa numa fórmula. Fala em outra fórmula aí. Não, Coulomb não é unidade básica. Tá? Para ser tudo em unidade básica, teria que ser ampere. Então, se você quiser colocar isso aqui tudo em unidade básica, o que você teria que fazer? Vamos lá. Quero colocar só em unidade básica. Então, o quilograma é a unidade básica, o segundo é, mas o Coulomb não, né? Então, se eu quiser socar, colocar um ampere aqui, ampere é igual a Coulomb por segundo. Eu tinha um Coulomb, né? Só que agora eu estaria colocando um segundo aqui, ó, dividindo por um segundo. Para eu dividir por segundo aqui do nada, eu teria que multiplicar por um segundo aqui também, não teria? Se eu divido por segundo e multiplico por segundo, na verdade eu não estou fazendo nada. Ok? Entenderam isso aí? É uma matemáticazinha. Então, daria segundo ao quadrado. E aqui eu teria o meu ampere que eu quero. Então, em unidades básicas, o Tesla
é Coulomb dividido por ampere segundo ao quadrado. Aí estaria tudo em unidade básica do sistema internacional. Tem que saber fazer essas artimanhas aí, né? Para fazer aparecer o que você quer. Então, quando for acontecer isso, ó, eu quero é que apareça um Coulomb por segundo aí, porque eu quero ampere. Então, divide por segundo e multiplica por segundo. Porque aí você não está alterando nada na fração. Abud, você falou que dá para descobrir uma fórmula através das constantes. É, dá. Quer ver? Vamos supor que você está resolvendo uma equação, uma questão do Enem, que fala de gravitação universal. Aí te dá a constante. Ó. A constante da gravitação universal é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Essas são as unidades da constante gravitacional. Falando em unidade, então, aqui a gente tem newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Ok. Newton eu sei que é a unidade de força. Metro quadrado pode ser a área. Aí, você não lembra a fórmula direito, mas você vai ter que lembrar que na gravitação universal, a força ela é inversamente proporcional à distância. Ela tem que ver com a distância. Então, não é área. Na verdade, esse metro quadrado está aqui por causa da distância ao quadrado que o Newton trabalhou. E aí, por isso você tem que ter os conceitos bem formados, né? Física não é só fórmula. Se fosse só fórmula, era fácil. Era só passar a vida inteira decorando essa tabela que eu mandei para vocês e você acertava todas as questões do ITA. Física é interpretação de texto, é raciocínio lógico, é conceito. Então, o Newton falou que a força gravitacional tem a ver com a massa dos corpos. Aqui eu tenho quilograma ao quadrado. Não existe essa unidade quilograma ao quadrado. Não tem. Não existe quilograma ao cubo, quilograma ao quadrado. Existe quilograma. Então, para eu chegar em quilograma ao quadrado, eu teria que ter duas massas sendo multiplicadas. Olha a fórmula aí. Né? Eu vou isolar o F. Então, vai ficar G M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado igual a F. Pronto? A fórmula a partir da constante. Olha que fantástico. Então, se você tem várias constantes, você consegue deduzir pelo menos algumas fórmulas a partir delas. Né? Entenderam a lógica? Esse é o tipo de questão que pode cair num vestibular, alguma coisa assim, que é de análise dimensional. Uma gota de chuva se forma no alto de uma nuvem espessa. À medida que vai caindo dentro da nuvem, a massa da gota vai aumentando. E o incremento de massa, ΔM, em um pequeno intervalo de tempo ΔT, pode ser aproximado por essa equaçãozinha aqui, em que alfa é uma constante, v é a velocidade da gota e S é a sua área de superfície. No sistema internacional de unidades, a constante alfa é. O que você vai fazer? Ó? Antes de começar a questão, ΔM igual a alfa V S ΔT. Antes de começar a questão, você vai isolar o alfa. Por quê? Porque eu quero saber como que são as dimensões de alfa. E a única dificuldade aqui é você reconhecer qual que é a unidade de cada coisinha que ele te contou aqui. Ó. Então, você vai isolar. É uma questão, gente, que se você nunca tiver feito um exercício igual a esse, você não vai acertar. Se você já tiver visto isso durante as aulas,
é mole, é fácil. Isolo alfa. Alfa é igual a ΔM dividido por V vezes S vezes ΔT. Uma dúvida recorrente dos alunos, pessoal, é: eu sei que massa, Abud, é quilograma, mas e delta massa? É o quê? Ué, quilograma também. Quando você subtrai, né, massa, subtrai tempo, subtrai ou soma alguma unidade, a unidade não muda. Tinha 2 quilos de carne, comprei mais 3 quilos de carne, eu tenho 5 quilos de carne. Né? 2 segundos mais 10 segundos são 12 segundos. O que não é verdade quando você multiplica grandezas. Tipo assim, comprimento vezes largura é área. Metro vezes metro é metro quadrado. Tá? E outra coisa, eles confundem, porque aqui está delta, acha que isso aqui é metro. Não, mas nós não substituímos valores ainda, é unidades ainda. Então, o alfa é ΔM. Ó, massa é dada em quilograma, então variação da massa também é quilograma. Velocidade. Metro por segundo. S foi falado aqui, ó. S é a área de superfície, então é metro quadrado. E ΔT é tempo, é segundo. Então vamos lá. No meu denominador, eu estou dividindo por S e multiplicando por S. Some o S. O que sobrou então? Sobrou em cima quilograma. E embaixo está sobrando metro cúbico. Ah, então essa constante é tipo a densidade. É, quilograma por metro cúbico. Só que ali nas respostas está escrito assim, ó. Quilograma vezes metro elevado a menos 3. Por quê, né? Para eu colocar tudo na mesma linha, o dividido por metro cúbico vai virar multiplicado por metro elevado a menos 3. Que é a mesma coisa que dividir por metro cúbico. Certo? Então, a gente acabou de descobrir que esse alfa representa a densidade da água. A densidade da gota, né? Olha que legal. Apesar do texto não ter contado para a gente, pela unidade, quilograma por metro cúbico, que é uma unidade de densidade, letrinha B. Se tivesse perguntado, né, isso aí é mais interessante, né? O alfa é o quê? Representa o quê? É a densidade da gota. Entenderam? Sim ou não? Abud, eu não entendi o porquê do menos 3 só. Ah, tá, porque olha só. Se eu escrevo isso aqui, ó, 1 sobre x, não é a mesma coisa que x elevado a menos 1? Entendi. Então, 1 sobre metro cúbico é a mesma coisa que metro elevado a menos 3. Obrigado. Pagou? Vamos lá, para fechar a aula de hoje. Num determinado processo físico, a quantidade de calor Q transferida por convecção é dada por QH, A, ΔT, ΔT, ΔTzão, ΔTzinho. Em que H é uma constante, Q é expressa em joules, A em metros quadrados, ΔT, Tzão, é em kelvins, ΔTzinho segundos, que são unidades do Sistema Internacional. Expressa a unidade de H em termos de unidade do Sistema Internacional, que aparecem no enunciado. Então, eu vou pegar o H e eu vou isolar ele. H é igual a Q dividido por A vezes ΔTzão vezes ΔTzinho. Então, a unidade do H é igual a joules, que é a unidade de calor,
dividido pela área, né? O A é a área, isso, metros quadrados, vezes delta Tzão, que é Kelvin, vezes delta Tzinho, que é segundos. Essa é a unidade do H, de acordo com as unidades que estão ali. B. Expresse a unidade apenas em quilogramas, S e Kelvin, que pertence ao conjunto de unidades de base do Sistema Internacional. Bom, para fazer isso, eu pego o que eu já sei, joules. Nós falamos disso no começo da aula. Joules é Newton vezes metro. Vou tirar o colchete agora, tá? Para ficar mais fácil de escrever. H é igual a Newton vezes metro. A área é metro quadrado, Kelvin, segundo. Bom, a gente viu também que Newton é massa vezes aceleração. Então, massa é quilogramas vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Vezes metro, isso era Newton, né? Virou isso aqui. Dividido por metro quadrado, vezes Kelvin, vezes segundo. Continuando aqui em cima. Conserva a primeira fração. A primeira fração é quilograma vezes metro quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar por 1 sobre metro quadrado vezes Kelvin vezes segundo. Eu vou cortar metro quadrado com metro quadrado. O meu H vai ser quilograma dividido por Kelvin vezes segundo ao cubo. Ok? Tá aqui. Questãozinha aberta, né, da Unesp. Se você já tiver visto essa matéria, você consegue resolver. Agora, se não, duvido. Ok? Entenderam, pessoal? Alguma dúvida? Próxima aula nós vamos fazer mais exercícios disso. Então, eu peço que vocês tentem resolver esse módulo e o próximo, para gerar dúvida, para que a gente possa tirar dúvidas na nossa próxima aula. Combinado?